Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu sou o Rodrigo Honório, sou do diretório acadêmico. Estou aqui com... Sou o João, sou da Liga de Empreendedores. E queria dizer que foi um orgulho para a gente poder fazer mais um evento aqui em parceria, certamente o primeiro de muitos com a Liga. A Liga que tem mentores sensacionais, o André é um dos mentores da Liga. Espero que vocês aproveitem, é uma oportunidade incrível. O André, e aliás, o pessoal ali da Arpex, os sócios, o Bernardo está aqui também. É um pessoal, assim, sangue nos olhos, inspirador. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito boa para nós aqui do INSPER nessa tarde, certo? É isso, gente. Bom, aproveitem, obrigado por vocês terem vindo. Como o Rodrigo falou, muito bom fazer isso. A gente vai trazer vários outros eventos novos. E, bom, a gente vai chamar o André agora então. Bem-vindo, André. Seja bem-vindo, André. Oi, turma, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia mais enérgico aí. Bom dia! Bom dia! Beleza. Bom, a turma me convidou aqui para eu falar um pouco para vocês das coisas que a gente faz na empresa e um pouquinho da história, como a gente criou as coisas que a gente trabalha hoje. Confesso que estou um pouquinho enjoado, não de contar a história, mas de ouvir a história. Eu estava falando agora. Toda hora que conta a história, a gente vai lembrando de alguns pontos, mas a história é a mesma. Então, se vocês tiverem curiosidade aí de parar, interromper, perguntar alguma coisa, enquanto eu vou contar um pouquinho das coisas que a gente fez desde que eu comecei a trabalhar, e depois a gente entra numa sessão mais bate-papo do que qualquer outra coisa, tá? E quem quiser falar no celular, passar o WhatsApp, esquecer a palestra e dormir, também não tem problema nenhum. Eu fiz uma palestra uma vez na Associação Comercial do Rio de Janeiro, cheio de velhinho. Aí eu vi que tinha um cara atrás que ficava no celular, e daqui a pouco ele botou a cabeça assim para trás, começou a roncar. O cara o que mais aplaudiu no final. A palestra foi muito boa, a que ele estava imaginando. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou falando um pouco da história. Basicamente começou há 15 anos atrás, eu era muito novo, ainda não estava na faculdade, estava no colégio, e aí eu montei uma empresa que chamava-se Paga Fácil. Qual era a ideia ali? A ideia era ser um intermediador de confiança entre um comprador que estava comprando alguma coisa num leilão de internet, num Mercado Livre desses da vida, ou num classificado de jornal. Então, uma pessoa que está comprando uma coisa num classificado de jornal, né, você lê ali o relógio, não sei o quê, que comprar, telefone e tal. Você não sabe para quem que você vai pagar, você não sabe nada da outra parte. E a outra parte que está vendendo também o produto, não vai mandar o produto antes de ter recebido o dinheiro. Essa ideia surgiu, troço super simples, né? Acho que as ideias que fazem você começar no processo de empreendedorismo, elas são simples. O legal foi como essa ideia surgiu. O processo de como você cria a resolução de um problema a partir de um outro. Eu queria trabalhar de qualquer forma, eu tinha 13 anos de idade, e meu pai era super pão duro, que foi uma das melhores coisas que ele fez na vida para mim. Para ele também, que economizou um dinheiro, né? Porque se eu pedia, sei lá, R$1 para pegar um ônibus, ele deixava a metade, e aí eu tinha que passar debaixo da roleta na ida, e na volta eu pagava. E isso foi criando dois sentimentos. Uma instigação para que eu tivesse a minha independência financeira e eu pudesse fazer as coisas que eu queria, porque eu não tinha dinheiro nenhum para fazer absolutamente nada. Ele não era nem um pouco pobre, nem um pouco rico. Era classe média normal do Rio de Janeiro, mas ele de fato tinha esse negócio de ser pão duro. E isso me instigou a querer ter as coisas pelas minhas próprias pernas. E ele sempre me disse que eu deveria ser independente o mais rápido possível. E aí eu fui buscar uma ideia que era exportar cachaça para os Estados Unidos. Aí eu também gostava de açaí. Falei, por que não exportar açaí também? Aí eu gostava de guaraná natural. Aí eu falei, por que não exportar guaraná natural? E aí eu uni esses 3 produtos, fui atrás dos fornecedores dessas coisas. Fui numa fazenda no Pará, minha mãe ficou maluca, que eu peguei o avião, fui para o Pará,
Eu estava com 13 anos de idade, tinha que pegar autorização, fui ver a fazenda, como é que era. Eu queria exportar. Falei, bom, primeira coisa, para exportar um produto, você tem que aprender como é que faz a exportação. Aí eu entrei num curso do Sebrae de importação e exportação. Muito legal. Esses cursos de curta-metragem, até porque eu era muito inquieto, então qualquer coisa que fosse de longa-metragem não ia dar certo comigo. Eu fiz um curso de curta-metragem lá, e dentro do curso de importação e exportação, tinha um capítulo que chamava-se Carta de Crédito. Carta de crédito é o seguinte, é uma ferramenta de crédito para um importador poder comprar um produto financiado através do banco do seu país. Então imagina que nós estamos importando o Walkman, só também para dar uma dimensão da época, não tinha iPod. Então você está importando o Walkman, você quer pagar, você faz um contrato com o Banco do Brasil, você paga a prazo para o Banco do Brasil, o vendedor lá nos Estados Unidos faz um contrato com o Citibank e o Banco do Brasil se falam, e eu pago parcelado e ele recebe à vista. E na hora que eu pago, o Banco do Brasil avisa Citibank, já recebi o produto, o vendedor pode mandar o produto para o importador. Tá? Então eu falei, bom, estavam surgindo os sites de leilão na internet na época, tipo o Mercado Livre. O Mercado Livre não era o maior da época. Então, esse processo operacional de ser o agente de confiança era, acho que, talvez o principal motivo pelo qual essas empresas não tinham sucesso. Porque qualquer pessoa que comprava no leilão não recebia o produto, se sentia lesado e não voltava mais. O site de leilão cobrava uma comissão, também não conseguia coletar a comissão, porque o cara pegava o telefone do comprador, do vendedor, e eles se acertavam diretamente, não pagavam comissão e o negócio não era bom para a empresa. E eu tive essa ideia a partir desse curso de carta de crédito, eu apliquei aquilo para a realidade que eu tinha na época. Eu tinha comprado um relógio no eBazaar, que era um site concorrente do Mercado Livre, e não tinha chegado. Então eu vivi o problema, vi aquela solução da carta de crédito e falei, bom, por que não criar uma ferramenta de meios de pagamento dentro do site de leilão, que você estabelece uma relação de confiança com ambas as partes e você vira esse agente intermediador. Bom, ideia concebida, primeiro conceito da vida de empresário. Você não faz nada sozinho. Não dá. Simplesmente impossível. Eu era um garoto de 14, 15 anos de idade, formando a ideia, e eu simplesmente não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, principalmente até conhecimento. O dinheiro depois fui ver que você arranja. O conhecimento é que é mais complicado. Então, eu não tinha um conhecimento elementar. Por exemplo, eu não sabia nada de informática. Então, eu precisei me associar com um amigo meu do colégio que sabia de informática. Bom, ele não era tão bom quanto eu imaginava, mas para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, eu fui lá no meu amigo, fiquei amigo dele, era um nerdzão, e ele me ajudou, ele pelo menos deu o primeiro passo na empresa. Ele falou, pô, vamos contratar uma empresa de tecnologia. Tá bom. Porque, para quem não sabe nada, o primeiro passo conta muito. E aí, fizemos um projeto, tivemos uma coisa que até na nossa cultura empresarial a gente tem isso até hoje, que é primeiro arranja o cliente, depois a gente faz o produto. E eu bati lá no site do eBazaar, fui falar com o presidente, disse que era o presidente da Paga Fácil, não existia Paga Fácil, né? Recebeu porque era presidente também, então negócio de gente abusada, isso faz muito bem no começo, você ser um pouquinho ousado, e o cara me recebeu, eu dei ideia, o cara falou, bom, legal, mas quem você é? Eu falei, não, tem investidores por trás e tal, não sei o que, não tinha nada. E aí, bom, se eu tivesse aquele contrato, eu sabia que investidores viriam a reboque. Então foi mais ou menos o que eu fiz. Eu assinei o contrato com o cara, dizendo que tinha um monte de coisa que eu ainda não tinha, e cheguei para o meu pai e falei o seguinte, olha, fizemos aqui o plano, eu e o Marcelo, que era o meu sócio lá na época, a gente vai precisar aqui de 60 mil reais, o pai do Marcelo já vai botar 30, queria saber se o senhor pode botar 30, ele falou, já te adianto que não, mas a ideia é legal. Eu falei, bom, eu já assinei o contrato com o eBazaar, e a gente tem 90 dias para entregar. Aí ele falou, meu Jesus, isso aí vai dar problema.
E aí ele resolveu me ajudar. Não com dinheiro, mas foi a melhor ajuda que eu pude ter de qualquer pessoa. Foi o início de tudo, foi o auxílio do meu pai de falar, procure investidores, vamos procurar meus amigos, procura o amigo do pai dos seus amigos. E aí eu fui rodando, acho que todo mundo tinha mais de R$1.000 na carteira no Rio de Janeiro, eu falei. Aí entrou um negócio que o empreendedor tem, e que vocês podem identificar em cada um de vocês, que é uma insaciedade. O sujeito fica com uma vontade de fazer aquele negócio de qualquer maneira. Mas faça chuva, faça sol, eu ia fazer aquele negócio. Não ia ter nenhuma forma de me parar, eu estava absolutamente obcecado. Obcecado. E esse ingrediente da obsessão é uma coisa que a gente vê muito nas pessoas que crescem dentro da nossa companhia hoje. Normalmente os caras que crescem têm essa sementinha da obsessão por fazer alguma coisa. E ela não necessariamente é uma obsessão por ganhar dinheiro propriamente dito. Não é a grana que move o cara. Normalmente as pessoas que têm sucesso dentro da companhia gostam de dinheiro, mas não é o fim dela, não é por isso. É uma obsessão de fazer, de construir. E eu estava sentindo, estava tendo aquela sensação, e eu falei, bom, eu vou encontrar investidor, quer o mundo queira ou não. E eu falei com uma porção de gente, 5 depois os caras voltaram, e eu consegui lá 5 vezes mais o dinheiro que precisava. 5 vezes o 30 mil que era a minha parte. Claro que eu fiquei muito menorzinho na empresa, meu pai me fez uma lição muito boa, que aceita o excesso do dinheiro, talvez você vá se diluir. Não foi uma coisa muito pensada assim não, mas foi... meu pai era médico, então assim, não conhecia muito o negócio de empresa e tal. Mas o conceito era muito simples, assim, guarda um pouco do dinheiro, porque o seu plano provavelmente está errado. Eu fiz lá um business plan, meu irmão estudava engenharia, ele me ajudou a fazer o business plan, e realmente o plano estava errado. E você tendo um pouquinho de dinheiro, na hora que tiver algum problema, você tem de onde tirar. Então, pega o dinheiro e esconde o dinheiro. Então, eu acabei aceitando os 5 vezes o dinheiro que eu precisava. Olha o bebê de Júpiter. E eu acabei aceitando, e aquilo foi a melhor coisa que aconteceu, porque o meu sócio, que trabalhava comigo, tinha 50% da empresa, e o pai dele botou lá os 30 mil, esse cara, depois de 10 minutos de jogo, quis sair do jogo. Ah, não aguento, muito trabalho, Qualquer coisa que você queira fazer direito na sua vida, você vai abrir mão de várias coisas. Então, eu saía da escola, eu estava na escola pensando só naquilo, e quando eu saía da escola, ia direto para a empresa. Então, eu só pensava naquele negócio, toda a vida dura, muito novo, que eu decidi para mim. Mas ele falou, bom, meu pai é rico, eu não preciso, eu não quero ter essa vida que o André tem. E aí ele falou, André, eu não quero, desisto, vou tocar guitarra nos Estados Unidos. Você compra a minha parte. Eu tinha o dinheirinho. Consegui comprar lá os 50% dele por nada. Comprei pelo valor que ele botou. Então, aquilo ali foi decisivo, porque se eu não tivesse tido aquele dinheirinho ali se eu não tivesse obedecido aquela intuição do meu pai de aceita mais dinheiro, um pouco mais do que você precisa, você ter um colchão para andar para frente, já que você tem a sua oportunidade, porque aquilo ali fez com que eu conseguisse comprar 50% da empresa por nada. E aquilo ali me deu um pulmão para que eu tivesse uma participação grande, muito mais do que a participação para mim em si, foi a possibilidade que eu tive um percentual da empresa para depois ceder, para trazer outros sócios melhores do que aquele original que eu tinha. E foi muito bom. Eu trouxe um cara muito mais velho, muito melhor, com uma empresa de tecnologia já formada. Então o cara foi assim, sensacional para a construção da empresa. E eu dei 25% para ele da empresa, para ele fazer, para ele ser o que o Marcelo era, o que eu esperava que o Marcelo fosse. Então foi sensacional, porque eu aprendi muito na convivência com alguém mais velho. Você sempre precisa de alguém que o cara já tinha feito empresa. Então, o cara da idade do meu irmão, mais ou menos, 5, 6 anos mais velho que eu, foi muito útil. E dali também surgiu um dos elementos mais importantes que a gente tem da nossa cultura hoje na companhia, que é sempre traga gente melhor que você. Sempre. Sempre. Não se preocupe daquele cara ocupar o seu lugar, porque se ele ocupar o seu lugar, você vai estar mais feliz do que você estava antes.
você vai ter tempo para fazer outra coisa. E aí você vai poder ampliar o seu negócio. Porque se você é um empreendedor, você não vai ficar quieto. Você tem que sempre procurar gente melhor, o tempo inteiro gente melhor. E, bom, dali foi, com essa cultura de gente melhor o tempo inteiro, a gente foi populando de jovens na empresa, sempre um pouco mais velhos do que eu, mas mais novos ou da idade de todo mundo aqui. E essas pessoas foram fazendo diferença na empresa. Até que a gente primeiro achou que ia ficar rico. A última lição aí da primeira empresa, que foi muito interessante, é que a gente jurou por Deus que ia ficar rico. Ele também. Quando montou a empresa, né, você jurou que ia ficar rico, né, Henrique? Jurou que no dia seguinte já estava vendo Ferrari, Porsche, como é que tá para comprar avião. Gente, é bom isso. Mas infelizmente isso não é verdade. As coisas no Brasil, principalmente, levam no mínimo 5 anos para amadurecerem, para virarem alguma coisinha. E a curva, essa é a notícia ruim, a curva é assim. No terceiro, quarto ano é que você começa a ver que o negócio vai empinar. E até lá é profissão de fé. É testar, testar, testar. E você tem que ter uma fé muito grande e uma obsessão por fazer aquele troço acontecer. Então, bom, nós vendemos a empresa em 2004 e depois eu me juntei com a sociedade, com as pessoas que estavam lá, tal, muita gente que ainda está com a gente até hoje, mas mais gente mais jovem, assim, os sócios que estavam comigo não vieram para a próxima empreitada, a gente até chamou, mas depois eu conheci o Eduardo, que é o meu sócio siamês, que ele é completamente diferente de mim e igualzinho a mim. É muito interessante porque a gente se dá muito bem exatamente pelas diferenças. Então, ele é uma pessoa muito complementar, então todas as coisas que eu fui fazendo na minha vida, eu sempre tive um grande parceiro e depois a gente junto foi se associando com outras pessoas e criando outros grandes parceiros que foram virando parte de nós. Então, o que a gente é hoje é um produto não mais daquele processo pequeno de empreendedorismo que a gente fez lá, daquele fogo para tirar o negócio do chão, mas muito mais agora desse segundo processo de achar gente melhor do que a gente, que tenha os mesmos valores que nós e a mesma obsessão que a gente tem por construir alguma coisa. Então, quando eu encontrei o Eduardo, eu vi uma figura desse tipo, muito melhor do que eu. Eu falei, eu vou ter que correr atrás para poder ficar perto, para ele poder querer ser meu sócio, que agora quem está no prejuízo sou eu. Isso te faz andar para frente, te tira da zona de conforto. Então nós montamos a Braspag juntos e a NetCredit, que foram duas empresas que foram bem, muito mais interessantes pelo fato delas terem formado muita gente, e muita gente muito legal. Eu tenho um sócio que está aqui, que é o Bernardo, que muitos de vocês conhecem. Ele começou lá com 19 anos na empresa, e com 20 anos estava tocando a área de vendas inteira, me expulsou da área de vendas, eu que tocava a área de vendas, falou assim, sai daí, eu vou para São Paulo. Foi o único que quis vir aqui para São Paulo, a gente era do Rio. Ele foi tocando a empresa e nos ajudou a construir aquele negócio que, se não fosse esse fogo que ele tinha, de ter vindo para São Paulo para montar a área comercial, a gente montou uma empresa com uma agressividade comercial danada, que a Braspag chegou a ter 80% do mercado de e-commerce no mês de pagamento. Quando a gente vendeu ela em 2009, ela era uma empresa totalmente dominante. E graças a esse negócio de não perder nenhum cliente, a missão que o Bernardo estipulou lá para a empresa é que a gente não podia perder nenhum cliente que obedecesse a nossa política comercial, né? E a gente tinha que lutar com energia pelo negócio do nosso cliente. Esse é um negócio meio, virou um mantra na empresa. Você não podia perder negócio. Não podia. O cliente queria trabalhar com a gente, tem um concorrente bicando, toma do concorrente. E o Bernardo tinha um negócio competitivo aí muito grande que para a formação do time comercial foi muito relevante. E dali em diante a gente fez a NetCredit com um outro rapaz, mais velho. Tem uma lição muito interessante aí, que a gente vendeu 51% do... Nós tínhamos a Braspag ainda, essa foi uma história que aconteceu durante a Braspag. Como a gente sempre foi galera, a gente teve a possibilidade de fazer alguns negócios ao mesmo tempo, que é uma coisa que a gente não recomenda. A gente sempre fala para a turma o seguinte, na sua vida como um todo, profissional, pessoal,
faça poucas coisas muito bem feitas. Tente se especializar. Pelo menos uma coisa que a gente acabou fazendo foi a gente se especializou em meios de pagamento. E a gente fez várias coisas dentro dessa indústria. E enquanto a gente estava lá na Braspag, a gente, de novo, teve um lapso de achar que a Braspag estava dominada, porque ela já estava dando lucro, estava ganhando muito mercado, os clientes batiam na porta. E a gente fez uma outra empresa que era a NetCredit, que era um leilão reverso de taxa de... Se você fosse numa loja tomar um financiamento para comprar uma televisão, a gente fazia um leilão com todos os bancos para ver quem que dava a melhor taxa. E aí, natural que vinham taxas assim de 3,9 por mês e 2,2 por mês. Então, tinha uma discrepância muito grande, onde tem discrepância tem oportunidade. E aí a gente percebeu que a gente podia ficar com um pedaço dessa diferença, e a gente tinha muito contato com o cliente do varejo. Outro foco que a gente descobriu que a gente tinha, todos os nossos clientes eram varejistas. Então, para a gente formar produtos para atender esses clientes, era mais fácil. Se a gente tivesse uma empresa de vender, sei lá, cosmético, e uma empresa de vender selo de blindagem de site, outra de meio de pagamento e outra de pesca de caranguejo, a vida ia ficar muito complicada. A gente começou a focar bastante em resolver problemas de um varejista. E aí, olha que legal que aconteceu. A gente vendeu essa NetCredit em 2007, ou seja, no meio da Braspag, a gente vendeu ela para 51% para um banco. Imediatamente nós entramos no dress code do banco. Começamos a vestir terno, viemos para São Paulo, França, era um banco francês e tal. Então a gente começou a viver a vida glamurosa. E ó, o negócio de empreendedorismo tem zero de glamour. Zero. Zero de glamour. Parece que tem, mas não tem. E toda hora que você tiver com a vida glamurosa, o Eduardo diz, esse negócio o tempo inteiro, a merda vai sentar do seu lado daqui a 8 meses. É o ciclo da merda. 8 meses. Um pouquinho antes do fim. Se você faz besteira no carnaval, daqui a 9 meses você vai ver o problema. Na empresa, em 8 meses, numa empresa pequena, em 8 meses, num país, às vezes 5 anos. Então o presidente toma uma medida agora, no país, só daqui a 3, 4, 5 anos vai chegar o problema. Mas numa empresa pequena dessa, a gente mediu lá e dava mais ou menos 8 meses. E a gente fez uma coisa, a gente saiu do dia a dia da Braspag, completamente. E foi servir essa empresa que a gente tinha 49%, era sócio do banco, porque estava muito glamuroso viver entre Paris e São Paulo, de terno, vivendo com um monte de banqueiro. E a gente quebrou a Braspag, praticamente. Até o dia que o cara... contratamos 4 diretores, abandonamos a nossa turma, contratamos 4 profissionais executivos. Sabe qual é a diferença de empreendedor e executivo, né? Executivo é um sujeito de carreira que vai para a sua empresa trabalhar para ganhar um salário e subir de cargo. Isso é o extremo oposto do que a gente faz. Nosso negócio é construir a companhia independente do cargo que a gente tem, e a gente vai sempre fazer o melhor para a companhia, independente também do percentual que a gente tem da empresa, e a gente quer ajudar outras pessoas melhores do que a gente a se formar. O executivo, pela nossa definição, ele não é um cara que está preocupado com isso, está preocupado com ele. E foi esse tipo de gente que a gente trouxe para a companhia, e a gente formou uma diretoria com 4 caras e foi dar atenção para a NetCredit. Bom, moral da história, a NetCredit era controlada por um francês, destruiu a empresa, botou lá um monte de executivo, a gente brigou com eles, e aí a gente trouxe o Bernardo para ser o presidente da empresa, para sanear a empresa, depois de muita briga, porque eles também não queriam aceitar que viesse algum de nós para lá para resolver a empresa, até a gente vender os 49% em 2009. Mas no meio desse caminho, a gente levou o Bernardo para lá, ele virou o CEO da empresa, e a gente parou de dar atenção, ficou só ele dando atenção, e a gente voltou para a Braspag. Olha que lição legal. Chegamos na Braspag, o cara do Contas a Pagar ligou para a gente e disse o seguinte: André, eu, Marcos, tudo bem? Tudo bem. A gente está sem dinheiro para pagar a folha. Eu falei, pô, e o diretor financeiro? O cara está viajando, sei lá, está dando atenção para outra coisa, está brigando com outro cara lá. E a proposta era legal você voltar aqui para a empresa, porque tem um cara que está roubando. Tive um choque de realidade.
esse negócio de você confrontar a realidade, você ter gente que tem coragem de te dar as notícias ruins na empresa, é muito importante. Isso tudo é ambiente. Você tem que criar um ambiente onde as pessoas falam a verdade para você e não tomam um esporro porque te dão notícia ruim. Muito pelo contrário, o cara que dá notícia ruim lá é ótimo. Notícia boa a gente vê no balanço no final do ano. Notícia ruim tem que vir logo. Gostamos de ser informados de notícia ruim imediatamente, porque você pode agir. E esse rapaz, que foi um cara criado na empresa, telefonou, ultrapassou todos os diretores dele, que viram que os diretores não queriam trazer notícia ruim pra gente, falaram, não tem dinheiro para pagar folha, André, vocês estão destruindo a empresa. Desculpa falar a verdade, vocês estão destruindo a empresa. Desliguei o telefone, meio chocado, né? Falei, Eduardo, vamos voltar para lá e vamos entender essa engonha aí. E a história era o seguinte, 4 executivos disputando para ver quem era o CEO, porque a gente não deu o cargo de CEO para ninguém. Então ficou uma politicagem na empresa e toda aquela galera jovem que estava se formando, que eram os futuros sócios do negócio, foram atarrachados e não tinha nenhuma perspectiva de alguém se tornar sócio. Esses caras criaram a cultura corporativa na empresa de política. E empresa não pode ter política, você tem que extirpar a política. E aí era véspera de Natal e a gente descobriu que um estava disputando com o outro, o terceiro estava roubando e o quarto era negligente. O que a gente devia ter feito? Alguém quer? Case study aqui. 2008, né, Beto? 2008, 2007, véspera de Natal. Dia 22 de dezembro, descobrimos que um roubava, o outro brigava com o outro, e o outro era negligente, não queria saber de nada e sexta-feira não ia trabalhar. Véspera de Natal, você não vai mandar todo mundo embora na véspera de Natal, vai? Vai? Minha mãe é de RH, hein? Liguei para ela, falei, mãe, tô com um problema na empresa e tal, não sei o quê, não vai mandar os caras embora na véspera de Natal? Aí eu fiquei com aquele troço na cabeça, pensei, bom, mãe ajuda muitas vezes, mas nessa não acertou. Olha só, tudo bem, o cara vai passar o Natal, mas ele rouba. Os outros estão destruindo a companhia das pessoas que estão lá crescendo dentro da empresa. Então, a gente não mandar o cara embora na véspera de Natal, a gente ia dar um Natal não decente para as pessoas que estavam trabalhando sério. A gente ia bater palma ou ia, de alguma maneira, ser complacente com um cara que não estava defendendo a companhia. E a gente tinha um exército de caras que, apesar da merda que a gente fez, de simplesmente não olhar para as nossas pessoas, elas ainda estavam lá, com a esperança de que a gente ia cair na real. Essas eram as pessoas que a gente tinha que defender. Esses foram os guerreiros que formaram a nossa organização até hoje. Esses são os caras que hoje são sócios da empresa. E naquela época foi difícil de ver isso quando você está no meio de um problema. Dia 23 de dezembro, nós chamamos todo mundo em São Paulo, reunião geral, mandamos 4 caras embora, chamamos a empresa inteira e falamos o seguinte, vocês, por favor, me desculpem. E uma coisa importante que o líder tem que ter é esse negócio de saber descer do salto e falar, eu estava errado, desculpa, o que eu posso fazer para consertar o erro? E aí foi muito legal, porque dali em diante todas as coisas começaram a andar, porque a gente arregaçou a manga, voltou a trabalhar de 6 horas da manhã até 2 horas da manhã, e a empresa voltou para o lucro, conseguimos vender ela em 2009, e conseguimos resolver o problema lá da NetCredit com os franceses e abriu um clarão, aquela tormenta que parecia um negócio irresolvível, foi muito bom. E dali surgiram as pessoas que realmente estavam com a gente. E é da tormenta que você vê quem foram os caras que hoje, grandes sócios nossos nas empresas, são pessoas que estavam naquela época ali, que lutaram para aquela realidade ser mudada. Ao invés de ficarem reclamando, simplesmente tem um ditado que a gente diz na companhia, que é ou você é parte do problema ou você é parte da solução. E aquelas pessoas foram parte da solução. Não ficaram resmungando para a gente, foram lá e resolveram. Trabalharam com a gente consertou a companhia, que quase quebrou, e aí a empresa andou, a gente conseguiu vender e foi um negócio muito bom para todo mundo. Então, essas coisas vão formando a cultura da sua empresa. Ou seja, a partir da dificuldade,
é que você vai descobrindo como é que funciona o teu DNA e o DNA das tuas pessoas. Depois dali a gente montou a Arpex, que hoje é a nossa companhia, cujo objetivo é investir em outras companhias. Então é uma firma de capital proprietário, a gente tinha ali a opção de pegar o dinheiro e aplicar na taxa de juros. É um desafio no Brasil esse negócio de investir em empresa, porque você tem competindo com a rentabilidade de investir numa empresa que tem um risco muito grande de virar zero. Você tem a taxa de juros que é muito generosa, paga muito alto. Então a gente tomou a decisão difícil ali de novo de botar o nosso dinheiro para trabalhar, para investir em outros empreendedores melhores do que a gente. A gente costuma dizer que a gente virou investidor porque a gente é invejoso. A gente sempre achou que a empresa do outro era melhor do que a nossa, depois a gente ia acabando descobrindo que a empresa é sempre muito difícil. Mas eu acho que no todo, quando você olha todas as empresas que a gente investiu, pessoas muito melhores do que eu e Eduardo como empreendedores. Então, isso é progresso. Então, as pessoas que a gente tenta atrair com aquela máxima de sempre trazer gente melhor que a gente, era essa. Então, fomos investindo em várias empresas muito legais e formamos um grupo empresarial hoje que tem 2 companhias controladas, uma de meio de pagamento, que é a dona da Stone, que é uma adquirente que compete hoje com a Cielo, tem aquelas maquininhas de cartão verdes e está lutando aí Brasil afora para ganhar mercado. Tem um negócio muito grande, muito legal, que é Brasil inteiro, venda de rua, site de e-commerce, tem uma opção de coisas. E temos uma outra empresa que presta serviço para quase todas as lojas de e-commerce do Brasil, que é a Civic, que tem o site blindado, que tem o sistema de monitoramento de preço, sistema de marketing, coisa e tal. E essas empresas servem o varejista. E a gente tem uma terceira linha de negócio que a gente investe em empreendedores fanáticos, obsessivos por fazer alguma coisa, e a gente dá o dinheiro inicial para o cara começar a vida. Então, foi mais ou menos assim que a gente formou a Arpex, e depois de ter formado esse conceito e começado a trabalhar, a gente descobriu que o negócio de gente era a coisa mais importante. Então, a gente investe hoje, eu pelo menos passo 70% do meu tempo só falando com gente nova, ajudando as pessoas novas a crescer dentro da companhia e olhando lá como faz para a empresa criar programas para as pessoas crescerem. Invisto muito tempo no programa que a gente tem que chama Recruta Arpex, que é muito legal, que acho que a turma deve falar ali depois, porque vai acabar meu tempo, pra vocês poderem voltar para a aula. Que é um programa de selecionar jovens para trabalhar nas companhias. Tem um site chama recrutarpex.com.br, ali dá para ver um pouco das coisas que a gente fez. Programa de 4 meses, muito legal, onde a gente interage com muitos jovens e cada vez vai vindo jovem melhor do que o outro. A gente pode mostrar para a companhia, ó, tá vendo? Aquela turma velha que vocês têm lá, olha essa garotada como é que é muito melhor. Que tal se tirar aquele velho lá de CEO e botar esse garoto aqui? Tem mais maluquice lá que o estagiário vira CEO, tem muita doideira. Então eu invisto muito tempo nisso, porque eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem numa companhia, é encontrar talentos e treinar e ajudar os talentos a encontrar pessoas que têm um sonho desse tamanho e ampliar o sonho delas e fazer com que o sonho conjunto não seja se associar não seja uma perda para ninguém. Fazer o 1 mais 1 ser 3. Então é nisso que eu invisto meu tempo hoje, através das companhias. A história é mais ou menos essa aí. E que tal, João, abrir para pergunta? Quem quiser saber alguma coisa, né? Só levantar a mão aqui que a gente leva o microfone. Quem vai fazer a pergunta quebra-gelo? Bom dia, André. Meu nome é Hugo. Ficou claro na sua história que você teve que tomar decisões ao longo do tempo. Acertar e errar é normal, faz parte. Olhando para trás dessas escolhas que você teve que fazer, o que você acha que você faria melhor ou você faria diferente dessas escolhas? Eu acho que tem aquela ditado, se você mudar um negócio na China, cai um elefante na Austrália, né? Não sei o que daria para ter sido diferente. Porque errar faz parte. Você não pode gostar de errar. A gente tem um ditado lá na empresa, mais ou menos nessa linha, que eu não posso falar, mas que é isso. Basicamente, errar faz parte, você não pode gostar.
Você tem que correr atrás de consertar rápido, mas você não pode achar que o erro é ruim. E se você der muita bronca em quem erra, também você cria um ambiente onde errar é punitivo. E não pode ser. Porque a gente tem que criar um ambiente onde as pessoas possam errar, conseguirem ver rápido, fazer debrief do porquê que erraram e como pode fazer melhor depois. E o negócio de tomar decisão é o tempo inteiro. E como a gente gosta de crescer jovem, o jovem não tem muita experiência. Agora, vou dizer uma coisa que parece que é mentira, porque já me falaram que eu estava mentindo. Um velho me falou essa semana que eu estava mentindo. Ele disse o seguinte: não, tem que contratar um velho que já tem experiência, vai errar menos. Não sei. Não sei, porque a boa parte das coisas é negócio de bom senso. Então, você tem um velho ou um jovem, é claro que a experiência conta, mas o jovem pode ir falar com o velho para se aconselhar para como tomar aquela decisão, certo? Por isso que a gente acredita no jovem. Porque o jovem tem a energia do jovem, não tem medo de errar, às vezes não sabe que aquele troço é tão difícil, faz o impossível, e ainda tem a possibilidade de se aconselhar com o velho. Quem proibiu ele de falar com o velho? Então, agora, se o jovem errar e você der uma marretada no cara, e falar, pô, você errou, sai daqui, aí você vai criar uma organização horrorosa que não vai progredir. É com erro e humildade, né? O Jim Collins fala um negócio que ele diz, o líder nível 5, ele tem 2 aspectos fundamentais: humildade e paranoia. Paranoia é aquele negócio de obsessão louca por fazer alguma coisa, está sempre paranoico ligado para ver se alguém não vai atacar a organização dele. E a humildade é isso. O CEO erra. Ele tem que permitir que as pessoas errem também. E tomar decisão é o dia inteiro. Você não pode ter medo de tomar decisão. Para isso, você não pode ter medo de errar. Tá. Oi, Oi. eu queria te perguntar, você trabalha com meios de pagamento, principalmente, né? O que você acha de Bitcoin e quanto tempo, ou se você acha que isso teria como ser usado por pessoas comuns, o meio de pagamento de Bitcoin? Ótima pergunta. Nós temos um sócio que é tarado nesse assunto. Ele comprou o Bitcoin há, 3 anos atrás, pode ser? TED, né? Primeiro, eu acho que essas disrupturas muito grandes, elas não vão acontecer aqui. O Brasil criou um ambiente para si próprio que é não permissivo a inovações muito grandes. Então, acho que os Estados Unidos criaram um ambiente onde essas coisas muito novas podem florescer. E o governo americano é 10 vezes mais inteligente que o nosso, e quando ele vê que o negócio está tomando forma, ao invés de ele dar uma marretada, ele fala, deixa eu controlar. Foi assim com a internet. Então, todo www passa por ali. O cara vê tudo. É melhor, se você não vai conseguir evitar o negócio, que lide e fique perto. E os Estados Unidos estão fazendo isso com o Bitcoin. O Bitcoin em si, eu não sou capaz de dar um prognóstico. Eu não acredito muito. Tá? Porque dentro do sistema financeiro, você tem regulações muito fortes locais. E essas regulações, elas têm um aspecto muito forte de controlar a evasão de dinheiro, a origem do dinheiro, e circular dinheiro entre países é um negócio mais complexo. Do ponto de vista da tecnologia do Bitcoin, não há nada mais fantástico. A tecnologia, como foi construída a moeda do Bitcoin, a forma e tal, eu diria stay away, mas, assim, olhem porque talvez seja uma coisa que muito lá na frente pode dar certo, se bem regulado, mas eu acho que as regulações locais, isso é um negócio que no Brasil o Banco Central marreta na hora. E eu acho que os Estados Unidos vai controlar, mas vai inibir. Porque quando você cruza dinheiro mundo afora, sem uma capacidade de controlar de onde veio aquele dinheiro, você abre muito espaço para dinheiro de terrorismo, dinheiro de outras coisas, de droga e coisa e tal, circular. Então, acho que vão tomar conta e vão abafar. Apesar de que nós temos um investimento indireto
em Bitcoin. Nós temos um fundo na Califórnia, somos investidores num fundo na Califórnia que tem muito Bitcoin. E o pessoal nos mostra lá... Mas Bitcoin ou a empresa que trabalha com Bitcoin? Os dois. O fundo tem no balanço dele Bitcoin direto, a moeda, e tem quase todas as grandes empresas, investimento em quase todas as grandes empresas de trading de Bitcoin. Os números de Bitcoin, apesar da moeda cair, o número de usuários cresce numa taxa muito grande. Mas eu, sinceramente, sou meio não para isso. A gente não acredita muito no Bitcoin, no curto médio. Você fala de Estados Unidos, mas Singapura, Hong Kong, lugares que têm uma política mais liberal, você não acha que seria mais fácil adotado que os Estados Unidos? Pode ser que, bom, até o pessoal lá foi para Hong Kong para tentar montar coisas na Ásia e tal. Possivelmente. Mas eu acho que esse negócio pode ser, ou vai virar um negócio meio asiático ali, meio em lugares que você vai ter regulação baixa, ou não vai prosperar tanto. Não sei, estou assistindo, tenho muito pouquinho, e seja o que Deus quiser, mas acho que não vai dar certo. Apesar da tecnologia ser escandalosamente boa, muito boa, que dá para ser copiada em outras coisas. Há lá o esquema da carta de crédito, que foi muito um conceito aplicado de um lugar para o outro, talvez o conceito do Bitcoin possa se aplicar a outra coisa. Ainda não sei o que. Tudo bom, André? Eu queria fazer uma pergunta, assim, você não comentou muito da sua trajetória acadêmica. E vou desencorajar vocês. Isso é a questão. Mas é que muita gente fala que às vezes a faculdade prende o aluno muito na teoria e inibe um pouco a prática. Eu queria saber qual a relevância da sua trajetória acadêmica como empreendedor. Bom, ótima pergunta, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. Entrei com mandado de segurança para poder não fazer. Eu estava no primeiro ano do segundo grau ainda, então que eu gostava de estudar direito. Eu fiz advocacia até, sei lá, o 4º ano. Claro que fiz aos trancos e barrancos por causa da empresa, que sempre foi minha prioridade. Em algum momento eu tive que tomar uma decisão. E foi de decisão mesmo. Minha mãe foi contra, formei um board em casa, com todo mundo em cima de mim, dizendo, você está errado, você vai fazer merda. Mas eu tinha certeza, e só eu era capaz de tomar aquela decisão, porque aquilo era o meu futuro, a minha vida. E eu falei, eu vou sair da faculdade. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida profissional. Porque naquele momento, era um momento de decolagem da nossa empresa, e era um momento que eu precisava estar livre, com a cabeça totalmente livre, eu não podia pensar que eu tinha uma prova amanhã. Outro dia eu acordei, de madrugada agora, tem esse ano, acordei pesadelo, suando, tinha uma prova. E eu não estudei, porque era muito comum isso na minha época lá, porque eu não tinha tempo para estudar. Mas ao mesmo tempo eu gostava. Mas de fato, a faculdade prendeu muito, a faculdade prendia muito, e a escola de Direito era uma escola muito clássica. Só que hoje nós ajudamos gente a estudar, porque a gente acha que é muito importante o negócio de estudar. Porque você vai ter vários perfis de pessoas, as histórias não são iguais. Você tem pessoas que vão estudar muito e vão fazer uma diferença brutal numa empresa depois de ter estudado. Muito grande. Para o meu perfil, aquilo não foi bom. Mas agora, entretanto, a base da escola de Direito, daqueles 2 primeiros anos, que é a lógica jurídica, eu não sei nada de lei. Nada. Mas o que eu consegui capturar daqueles 2 primeiros anos, como é que a lei é formada, como é que o fisco pensa, como é que o cara que fez o Código Penal pensa, como é que funciona o direito. Aquilo me foi muito útil. Eu até muito pouco tempo atrás, eu que fazia os contratos das empresas, porque a gente não queria gastar com advogado, que é um troço caro. Né? Então ajudou muito. Só não foi um ciclo clássico, ou seja, para mim foi uma faculdade de 2 anos e o resto foi só sacrifício. Agora, eu vejo aqui, e essa faculdade é uma das que eu mais gosto de verdade, tá? Porque eu acho que aqui conseguiram criar um ambiente onde sai daquele negócio muito antigo. Então vocês já estudam coisas já tem negócio de case, tem coisas mais modernas, entendeu?
Eu acho que vocês vão sair daqui muito mais bem preparados do que um cara que está na faculdade pública no Brasil, infelizmente. Infelizmente para vocês. André, Cadê? aqui, irado. Eu. Ah, que legal. Você que está nesse mercado de meio de pagamento, como é que você enxerga o crescimento dele e qual dica que você daria para alguém que quer empreender nesse mercado hoje? Meio de pagamento é um negócio fechado, agora regulado pelo Banco Central. Então virou um negócio da indústria financeira. É um mercado difícil que criou-se uma barreira onde, para você empreender numa empresa de meio de pagamento que possa ter relevância, você tem que ter um investimento, a empresa tem que ter um capital mínimo de 2 milhões, tem que ter, passa a ser regulado pelo Banco Central, que é uma burocracia gigantesca. Então, esse ambiente que o Brasil cria, até anti-empreendedorismo, é um negócio venenoso. E a indústria de meio de pagamento é uma indústria dominada por players muito grandes, que a gente chama de tubarão, que o cara não quer que ninguém entre. Então, acho que é um lugar que vai ter baixa inovação, e a inovação provavelmente vai vir dos existentes. Agora, sempre que tem um jovem obcecado por fazer alguma coisa, vai inventar alguma coisa que não tem a menor ideia ainda e vai trilhar um caminho, conhecendo isso, vai se associar com alguém do ramo e vai fazendo. Porque também, se eu soubesse, na época que eu comecei a empreender em meio de pagamento, se eu soubesse que era difícil, e na época que eu comecei ainda era mais difícil, porque era só VisaNet e Redcar, eram 2 monopólios, ali não dava para empreender. Não dava, era um ambiente hostil para empreender. Mas todo ambiente hostil tem suas ineficiências, porque o cara fecha um cerco, ele começa a ficar ineficiente, e aí abre espaço para você fazer alguma coisa. É um mercado que cresce a taxas muito altas, porque tem 30% de penetração de cartão de crédito ainda, o dinheiro ainda é muito relevante, então tem muito a crescer, muito a fazer. Acho que até muito por conta disso a gente escolheu essa indústria para ficar os próximos 20 anos. André, aqui. Você está falando agora do desafio que é você empreender no setor de adquirente, de cartão de crédito e tal, que vocês entraram com a Stone agora. Por que vocês entraram nesse setor, além das taxas de crescimento? E o que vocês veem de grande diferencial para a Stone, para se diferenciar da Cielo e da Rede? Ótima pergunta. Basicamente, o motivo pelo qual a gente entrou é que a gente já estava dentro. Essa era a primeira coisa, a gente tinha uma vocação do time natural para entrar naquele negócio. E para você conseguir coisas, fica uma lição interessante que é a especialização. Quanto mais especializado você é, as pessoas, quando querem entender aquele ramo, ligam para você, as pessoas conhecem naquela indústria, os negócios bons acabam surgindo para você. Se alguém me trouxer hoje um negócio para construir um prédio em São Paulo, eu tenho certeza absoluta que é o pior negócio que eu vou fazer. O que vai trazer para mim? Na indústria de meio de pagamento, como a gente está há muitos anos, os negócios bons surgem. Se eu for entrar na indústria de criar carneiro, vão me trazer o pior negócio. Eu sou o bundão da história, entendeu? Quando você está há muitos anos numa indústria, as coisas boas começam a surgir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu falei. Acho que um dos maiores, independente do que está acontecendo no Brasil, você ter 30% só de cartão de crédito, quando você olha a Inglaterra com 65%, Estados Unidos com 60%, e a Cielo com 50 e tantos % do mercado, ou seja, dominante no mercado, a Redcar, essas duas empresas gigantes do jeito que são, não tem mais market share para roubar de ninguém, tem todo o market share delas, elas ainda crescem 14% ao ano. O brasileiro não vai deixar de comprar, pode acontecer o que for. O brasileiro vai precisar cada vez mais de cartão de crédito. A evasão de impostos vai diminuir, então tende a sair o dinheiro em mãos para troca de cartões. E essas empresas velhas têm uma concentração de poder muito grande. E com a abertura da competição, essas empresas, por serem monopolistas, são ineficientes em muitas coisas. Elas são eficazes, mas são ineficientes. E a gente criou plataformas, tecnologias muito mais eficientes. A gente é muito mais barato que eles, tem um produto muito mais inovador e muito mais inteligente do que o deles.
e tem uma turma muito mais jovem, com uma energia de conquistar e com uma obsessão muito maior do que a deles. Então, por isso que a gente acha que tem uma chance de sucesso nesse mercado. E é basicamente isso, um dos 5 melhores negócios do mundo, negócio de meio de pagamento, quando você olha lá as métricas das indústrias. Então, para a gente era indiscutível entrar nisso. E a gente conseguiu a licença de adquirente, são 8 players só que tem. E, naturalmente, por que a gente conseguiu? Porque a gente está inserido nesse meio há muitos anos. Não ia surgir a possibilidade de conseguir essa licença de Visa e Mastercard para outro sujeito que não estivesse na indústria há muitos anos. Um sujeito que acabou de entrar não vai conseguir uma coisa dessa. Então, à medida também que conseguiu essa licença e tem esse espaço, tem uma oportunidade gigante. Cada 1% de market share que a empresa tem, a companhia vale 1,5 bilhão. Então, se tiver 5% de market share, a empresa é gigante. Bom, temos aqui 2 perguntinhas, a Ana Beatriz vai finalizar. André, aqui. Tudo bem. André, a pergunta tem para você o seguinte, para os potenciais empreendedores da plateia, né? O que é mais importante? É mais importante ser um generalista que sabe um pouco de várias coisas ou um especialista que sabe muito sobre um setor e vai empreender nesse setor? E, bom, independente da resposta para essa pergunta, o que cada um de nós aqui, os potenciais empreendedores, que tipo de skill eles deveriam estar desenvolvendo, focados hoje? Exemplos de liderança, não sei, eles deveriam estar focados em desenvolver hoje para serem empreendedores de sucesso no futuro? Ótima pergunta. Acho que é até difícil de responder, porque eu sou sempre a favor da especialização. Na especialização, se você tem um background de generalista, legal, que você pode depois escolher no que você vai se especializar. Mas sem a especialização, sem fazer poucas coisas muito bem feitas, vai acontecer aquele negócio, os negócios bons não vão surgir para você. Então, agora, a parte boa de ser generalista é que você consegue estudar assim, qual é o negócio bom, aonde tem oportunidade, para você focar a tua energia. E também se você focar a energia num negócio ruim, você vai gastar muito tempo, né? E como é que faz isso na hora que você se especializa? Como é que você se especializa? Se juntando com gente que é do ramo, indo conhecer, estudando só aquilo, e indo para a rua, vendo se o seu produto tem fit, e ouvindo dos seus potenciais clientes. Eu acho que a alta assertividade dos investimentos que a Arpex tem hoje não é pela nossa inteligência, porque nós, de fato, não nos consideramos nem um pouco brilhantes. É simplesmente pela nossa especialização. Todos os investimentos que a gente fez que deram certo foram empresas que atendiam o varejo. E todos os investimentos que a gente fez que deram errado foram quando a gente tentou se meter em atender outro cliente. Então, isso responde um pouco da pergunta. A gente foi tentar atender um cara que a gente não entendia a cabeça dele e fez besteira. E a especialização pode se dar em vários níveis. O negócio de atender varejo, negócio de meios de pagamento, negócio de lidar com determinada área do país. E aí você vai se especializando do jeito que dá. Boa. Última pergunta. Pedro, para quem está pensando em começar um novo negócio, você mencionou que é uma fase de promessa seguida por uma decolada expressiva, né? Como você reconhece que não vai haver decolada e sabe o tempo de desistir daquele negócio e partir para um outro? Não é fácil. A gente teve um caso em casa recentemente, que é o caso do Thiago Piau. O Thiago Piau montou uma empresa o Piau hoje virou sócio da Arpex há pouco tempo. Foi um empreendedor nosso que investiu no negócio de táxi. Aqueles aplicativos de táxi e tal. E ele derivou para meios de pagamento corporativos em táxi. E aí insistiu. E olha que engraçado, isso pode acontecer até de um outro jeito. O sujeito era ambicioso de um jeito que você tinha que dar um oção para ele. E a gente descobriu, ele se associou conosco, isso facilitou ele ter se associado com alguém que tinha experiência de ter empreendido outras vezes, que tinha uma máquina de olhar vários negócios e ficar tentando adivinhar o futuro daqueles negócios, uma projeção, coisa e tal. E o negócio dele já estava faturando.
Inclusive, o negócio dele estava quase se pagando. E a gente combinou que a gente ia fechar o negócio. Olha que troço esquisito. O cara estava quase se pagando e decidiu fechar o negócio. Porque a gente viu que aquele negócio não ia ser grande o suficiente. Então, depois que você entra um pouco no negócio, começa o negócio no processo de empreendedorismo, que às vezes é meio caótico, depois que você entende qual é o seu valor agregado para aquele grupo de clientes, você consegue parar e fazer um exercício no Excel do que vai ser o seu negócio. E aí você tem que ver se aquele negócio tem capacidade de ser grande. Ou pelo menos grande o suficiente do tamanho da sua ambição. O problema é que a ambição do Thiago era muito grande. E aquele negócio, ele no máximo ia faturar 5, 10 milhões de reais. Ele falou, vou me matar se eu tiver uma empresa de 10 milhões de reais. Porque eu tenho empresa de 1 bilhão de reais. Então, bom, se você quer isso, então tudo isso, você pode ter um salão de beleza pequeno, e aquilo é empreender. E você pode ter 5 salões, você pode ter uma cadeia de salões de beleza, você pode ter só um salão. Depende do que você quer. Agora, depois que você tiver um pouco mais madura no seu empreendimento, dá um passo atrás e replaneja ele para ver até onde ele pode chegar. E aí você vai encontrar uma resposta aproximada. Ele é grande para a sua ambição? Sim? Não? Se não, pula para outro. Tem que ver se você persistiu também. Não queime a ideia antes de você ter persistido e obedeça teu feeling. Feeling é muito importante. A gente às vezes fala, não, vou botar no Excel aqui, não sei o quê, mas você botava várias coisas de 30 anos atrás no Excel e o feeling de várias pessoas fez criarem companhias enormes. Tem algumas histórias aí que depois eu posso contar. Boa. O Matheus subir aí também. André, em nome do DA e da Liga de Empreendedores, eu te agradecer demais, cara, foi muito bom. Só o menino dá um recado agora aqui, mas, pô, lá no outro programa. Agora o Matheus vai dar um recado final, mas só para falar um pouco mais isso aqui, a Liga de Empreendedores, o André é nosso mentor e sempre traz coisa muito diferente para apoiar quem é empreendedor. E, por exemplo, processo seletivo, a gente saiu para a rua para vender maquininha da Stone e sempre são experiências muito diferentes, né? Coisas que a gente quer apoiar demais você. Então, Matheus, tem um recado aí. Bom, queria agradecer em nome do DA todo mundo que veio, em nome da gestão, da diretoria acadêmica, o Rodrigo, a Gabi, o Zé, vice-presidente, Fábio Li, presidente. Agradecer muito a presença do André aqui. Tenho certeza que a história deve ter agregado muito a todo mundo, agregou pelo menos muito a mim. Fazer um anúncio, o DA está inaugurando hoje uma parceria com a Arpex. A gente vai trazer empreendedores da Arpex aqui para contar histórias de como eles começaram a empreender, algumas coisas mais voltadas ao curso de engenharia que está entrando. O DA tem um núcleo de engenharia também, que é o núcleo que eu estou tocando hoje. Tem um monte de gente aqui do curso, então se vocês quiserem vir, vem falar comigo, com o Pedro, o Matheus, o Hugo, a Rachel, estão aqui na primeira fila. A gente está aqui para receber vocês, então a gente provavelmente já vai ter uma palestra com o Pedro, que é sócio do Henrique, que está aqui na primeira fila. Eles são da Pagar-me, uma empresa que, os caras mais novos que a gente já estão empreendendo e estão fazendo muito sucesso, saindo várias vezes aí em revistas e tal. Agradecer a todo mundo que veio mais uma vez e chamar o Bernardo aqui da Site Blindado, que vai fazer um anúncio aqui pra gente. Obrigado. Valeu. Bom dia, pessoal. Vou tentar não atrasar o coffee break. Gostei da apresentação do Henrique, saí várias vezes em revista. Importante, Henricão. Seguinte, pegando o seu gancho, cara, sua pergunta foi muito boa. Talvez você tenha ficado meio frustrado que o André não respondeu completamente. Você falou assim, o que é legal para o jovem fazer nessa fase que ele está tentando ser especialista, generalista e o que fazer, né? Estudar liderança e tudo mais. Respondendo a sua pergunta, aonde a gente mais aprendeu, tá? Experiência. Então, cara, tentem somar experiência, tá? Quanto mais experiência, melhor, tá? Nessa fase
fase de faculdade, quanto mais experiência, melhor. Eu tinha preconceito com o negócio de empresa júnior, fui da empresa júnior, ótimo. Tinha preconceito com o negócio de trainee, fui trainee, ótimo. Passem pelas coisas para aprender, tá? E tentem aprender em tudo que vocês passarem, tá? Isso tem a ver com o que a gente criou de conceito de processo seletivo, tá? Hoje a gente não admira os programas de trainee como eles são, tá? Então a gente criou algo que a gente entende que é a melhor forma de gerar experiência para as pessoas, tá? Esse é o Recruta Arpex, tá? Então entre no Recruta Arpex, nem que seja para conhecer, entra lá, olha e depois manda um e-mail criticando ou elogiando, recrutarpex.com.br. O que a gente tenta fazer ali? Tá? É um processo seletivo que seja através de experiências, tá? Tanto que afinal a gente não gosta de contar as etapas. A gente tem um recruta aqui, então quem quiser procura o Pedro no final. O cara foi vencedor aí no último recruta. O que a gente tenta fazer? Um processo seletivo que seja baseado em experiência. Quem participa? Todos os nossos sócios participam selecionando. Como é que é a final? É uma viagem com a gente. Tá? É uma viagem com a gente, onde no processo seletivo, na final vai acontecer várias coisas. Algumas pessoas gostam de falar da parte do BOP, que também passa a viagem com a gente, mas tem uma série de outras experiências que a gente tenta no mínimo, e os feedbacks que a gente recebe é que é muito rico para quem passa por essa experiência, seja ele vindo trabalhar com a gente ou não. Tá? E várias pessoas se inscrevem, não passam, depois acabam vindo trabalhar com a gente. Tá? Então esse era o primeiro recado. O segundo recado é para o pessoal de engenharia. Quem é de engenharia aqui, cara? Só para ter noção. Tá? Pô, turma do fundão é engenharia, né, cara? Caraca, na minha época era na frente engenharia. A gente faz muita coisa com o pessoal de administração e economia, tá? A gente é muito próximo do pessoal do fundo de bolsa, do pessoal da Liga, agora DA, o Infinance às vezes também. Mas em engenharia a gente não tinha nada, tá? Então um feedback que a gente recebeu com o pessoal de engenharia está muito afim de ter contato na prática com empresas de tecnologia, com desenvolvimento e segurança, tá? A gente tem um escritório agora que é menos legal do que essa faculdade, mas ele é legalzinho. A gente tem um auditório lá que deve caber umas 100 pessoas, tá? Então o que a gente queria já convidá-los? Nos próximos 15 dias a gente vai marcar alguma coisa aqui com o Matheus, tá? Para a gente criar algo focado para a galera de engenharia, tá? A gente sugere que seja no nosso escritório, para a gente poder ir um pouquinho além das coisas que a gente quer mostrar. Tem uma iniciativa lá que é muito atrelada ao pessoal da Pagarme, que é o site Blindado Labs, tá? Então a gente certamente vai pegar o Pedro, ou o Henricão, ou o Salvini para falar de desenvolvimento, e a gente vai pegar alguém para mostrar algumas coisas que dá para se fazer na internet do jeito que ela é hoje, tá? Aí vai ter um viés mais de segurança, tá? Então o pessoal que gostar de participar de comunidade, de hacker e tal, a gente tem alguns lá no escritório, tá? No site Blindado. Sendo lá, dá pra gente mostrar algumas coisas no nosso laboratório, fazer uma brincadeira com vocês. Então, nos próximos 15 dias, vocês vão receber um convite, a gente vai agendar alguma coisa com o Pedro, ou com o Henrique, e com a nossa turma de segurança também, tá? Então, fica o convite aí para quem quiser ir conhecer o nosso escritório. Quem não for de engenharia e tiver interesse também, vai junto e fica lá ouvindo. Beleza? Uma boa? Então tá, eu acho que era isso de recado. Não lembro. Tinha mais alguma? Então é isso, galera. Agora tem um copo aqui fora. E valeu por ter vindo. Daqui a pouco tem outro.